A carga tributária no Brasil é alta ou ainda pode aumentar? Olá, eu sou Pedro Fernando Neri e esse é o Conta Comigo, o podcast do DP com os números da economia. No episódio de hoje, vamos tratar da conta da carga tributária. O governo federal teve arrecadação recorde em 2024 e o medo da taxação do PIX reacendeu a discussão sobre o tamanho da carga tributária no Brasil. A carga tributária no Brasil de cerca de 33% do PIB é alta ou ainda pode aumentar? Para alguns, ainda que ela não esteja entre as maiores do mundo, ela seria alta para um país em desenvolvimento, que ainda precisa crescer e não pode ser sufocado por impostos. Um sinal disso seria o fato de ela ser maior do que em nossos pares na América Latina ou no BRICS. Para outros, mais do que a carga total, seria importante olhar sobre quem ela recai. E no Brasil, a carga tributária sobre os ricos seria baixa. Como há ainda muitas dívidas sociais a pagar, seria justo aumentar a carga tributária e possível fazer isso sem prejudicar a maioria da população. Mas o que é a carga tributária? Para calculá-la, primeiro a gente soma o valor de todos os impostos, contribuições e taxas arrecadados pelos governos federal, estaduais e municipais. Depois, dividimos pelo Produto Interno Bruto, o PIB. A carga é, assim, a proporção de tributos na economia. A carga tributária pode então aumentar quando se criam novos tributos ou quando se aumentam alíquotas dos tributos existentes. Ela aumenta também quando a cobrança dos impostos melhora, por exemplo, com o combate à sonegação ou redução das renúncias fiscais. Tudo isso também em comparação com o ritmo de crescimento da economia, que é o denominador da fração. A carga tributária subiu muito no Brasil depois da Constituição de 1988, principalmente nos governos de Fernando Henrique Cardoso. Foi quando o governo federal fez um grande ajuste fiscal, pelo lado da receita. Conta comigo. 24% era a carga tributária em 1992, 32% a carga tributária em 2002, 33% a carga tributária em 2012. Nos últimos anos, a carga tributária esteve relativamente estável, mas com os esforços do Ministério da Fazenda de recompor a arrecadação e reduzir o endividamento público, é possível que a arrecadação total tenha subido bem acima do PIB em 2024. Assim, a depender do crescimento da economia, pode ser que a carga tributária quebre recordes em 2024 ou 2025, ultrapassando 34% do PIB pela primeira vez. Isso ainda não é suficiente para saber se ela é alta ou não. Um exercício interessante é comparar o Brasil com outros países. No mapa da ONU, o Brasil aparece com destaque, com uma carga tributária relativamente alta para um país do mundo emergente. Afinal, boa parte do gasto público é com idosos, por isso, países mais ricos, que estão mais avançados na transição demográfica, costumam ter uma carga tributária maior. Boa parte do PIB vira despesas com previdência social ou saúde. A comparação com outros países permite argumentos diferentes. Podemos dizer que a carga tributária, ao ser maior no Brasil do que em outros países em desenvolvimento, prejudicará o crescimento da economia, já que nos torna menos competitivos em relação à nossa concorrência. Como ainda vamos envelhecer bastante e aumentos da carga tributária serão prováveis, deveríamos então tentar limitar o patamar dela enquanto ainda estamos jovens. Porém, podemos argumentar também que o Brasil tem uma história, incluindo o passado de escravização, que outros países não têm, e escolheu por um caminho de redistribuição que outros países não trilharam, como a China, que tem carga tributária menor, mas que também não oferece nada parecido com o estado de bem-estar social para sua população, em áreas como saúde, assistência e previdência social. Alguém pode argumentar também que, como o Brasil é muito desigual, seria absolutamente natural que a carga tributária fosse alta para que os recursos transitassem das elites para os grupos mais pobres. Vamos então comparar a carga tributária do Brasil com a de alguns países. Conta comigo. 17% a carga tributária na Índia, 22% na China, 27% a carga tributária nos Estados Unidos e 47% a carga na França, uma das maiores do mundo. A relação entre impostos e PIB é menos óbvia do que a gente gostaria para cravar conclusões. É interessante observar que muitos países latino-americanos possuem carga tributária muito mais baixa que a do Brasil, mas nem por isso decolaram. Em alguns, o Estado sequer tem controle sobre grandes fatias do território. A carga tributária no México é de 14%, no Peru é de 16%, ou seja, nem chegam à metade da do Brasil. Nem por isso, empresas brasileiras foram para lá, o que sugere que o impacto positivo do Estado pode ser maior do que a gente costuma admitir. De outra parte, muitas economias que lideram o mundo em inovação têm cargas altíssimas. A Dinamarca, que inventou do Lego ao Ozempic, e vizinhos como a Suécia do Spotify ou a Finlândia do 5G, possuem carga bem acima de 40%, o que não os impede de pontuar no topo de rankings de liberdade econômica ou empreendedorismo. O Brasil vai discutir nos próximos anos principalmente a questão da composição da carga. Na comparação internacional, o Brasil destoa de países da OCDE
menos pelo tamanho da carga e mais por como ela é dividida. Aqui, taxamos muito os salários e o consumo, e taxamos pouco a renda. Por isso, existe um relativo consenso de que o imposto de renda precisa ser reformado, já que os mais ricos pagam uma fatia bem menor da sua renda do que a classe média no IR. Uma reforma assim pode não mexer na carga tributária total, mas reduzir a carga tributária média das famílias, ao redistribuir o peso dos impostos. Tudo isso não é para dizer que o gasto público no Brasil seja da melhor qualidade. Na verdade, sabemos da comparação internacional que o Estado até reduz a desigualdade no Brasil, mas relativamente pouco quando comparamos com países mais ricos. O principal aqui é que reduzimos pouco a desigualdade quando consideramos que tantos recursos transitam pelo Estado via carga tributária, o que indica que a carga é mal distribuída e o gasto público mal focalizado. Nosso podcast sai às segundas e sextas-feiras. Eu sou Pedro Fernando Neri e você pode me seguir e seguir o IDP nas redes sociais. Até a próxima, conta comigo!